E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que quer dizer auxiliadora, que esteja como diante dele, quer dizer que ele o acompanhe. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor a direção pelo Teu Espírito Santo, para que essa mensagem seja como uma luz na vida, na mente, na casa dessa pessoa que a recebe, e que essa luz venha dissipar todas as trevas espirituais, todo peso, todo mal, Senhor, que estiver afetando a família, afetando o casamento, que venha cair por terra, porque a Tua palavra é vida, Senhor. E aonde ela passa, eu sei que ela produz, ela vai gerar mais vida, Senhor. Então que seja abençoada cada vida, cada casa e cada família que recebe essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amigos, bom dia para todos, que a paz e o amor de Deus esteja contigo, na tua casa, na tua família. Eu sou o pastor Marcos Antônio, esse é o canal Orações e Conselhos. Nossa missão é encurtar a distância entre você e Deus. Todos os dias uma mensagem, uma oração, e hoje falamos a respeito de casamento. O que você entende sobre casamento? É um assunto muito grande, e não dá para explicar tudo em uma só mensagem. Mas eu vou fazer um resumo a respeito do que é o casamento e quem sabe, mais na frente a gente fala um pouco mais sobre isso. E eu quero pedir a você, se você quer orar, abençoar o teu casamento, põe a foto aí do teu esposo, da tua esposa, ou a aliança, ou a peça de roupa dele ou dela. Da mesma forma, na tua família, quer botar a foto da família, põe. Quer colocar um documento, um currículo para a gente abençoar? Coloca uma causa na justiça. Se você tem insônia, ponha o travesseiro. Se tem doença crônica, põe as caixas de remédio. Se você tem algum problema relacionado à inveja, olho grosso, põe a chave da casa ou do seu comércio, do carro, da moto, e nós vamos repreender esse mal. Você pode apresentar tudo aquilo que você desejar. Põe um copo d'água para a gente consagrar também para a tua saúde, tá bom? Então, como eu disse, nossa mensagem de hoje é falando a respeito do casamento. E, em primeiro lugar, o primeiro entendimento que a gente vai na raiz da palavra de Deus, quando Deus criou o homem e quando Deus criou a mulher. A gente tem que entender qual foi a intenção de Deus quando Ele criou a mulher. O homem já existia. Deus olhou para Adão e viu uma necessidade e disse: não é bom que o homem viva só. Ele precisa de alguém que esteja com ele, que acompanhe ele, que esteja ao lado dele. Ele precisa de alguém para compartilhar a sua vida. Então a gente começa a entender o casamento por aí. Que o casamento é uma união onde duas pessoas vão compartilhar sua vida de tal forma que não serão mais duas pessoas, mas serão como uma só pessoa. Porque serão duas vidas compartilhadas de uma forma tão forte que o que afeta um, afeta o outro. O que acontece com um está relacionado ao outro. Então já começa por aí. A pessoa que vai se casar ou que é casado tem que entender que a sua vida não é mais uma vida individual. Você não pode ser egoísta, fazer planos só para você, relacionados só com teus interesses. A partir do momento que você casa, teus planos, teus sonhos,
teus projetos têm que envolver ou a tua esposa ou teu marido. Tudo agora vai estar ligado, tudo agora vai estar relacionado. Então, meus amados, Deus viu essa necessidade e criou a Eva e deu a Adão como uma auxiliadora. Alguém que pudesse estar sempre com ele, porque Deus viu que havia uma necessidade física, claro, a necessidade física de ter relações sexuais, mas Deus viu a necessidade também emocional, da gente ter alguém para não se sentir solitário. Deus viu essa necessidade que a gente tem de se comunicar, de desabafar, de conversar com alguém. Tudo isso é suprir a necessidade. Deus fez isso para suprir essa necessidade, porque ninguém quer viver só. E o homem, quando ele está sozinho, ele pode abrir portas para o inimigo, para Satanás. Então Deus colocou uma mulher ao seu lado que pudesse compartilhar 100% da sua vida. E eu posso afirmar que foi o próprio Deus quem fez o primeiro casamento. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida completa. O casamento é uma forma de completar a vida do ser humano. Então, meus amados, tanto o homem necessita da mulher, como a mulher necessita do homem. E a força do casamento se encontra na concordância que o casal tem. Essa é a força do casamento. Entenda que a palavra de Deus diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e vai se apegar à sua mulher para se tornar uma só carne. O casal não pode mais depender de pai e de mãe. A influência de pai e de mãe não pode pesar mais sobre o casamento. O casal agora ele deve sentar, conversar, se unir e concordar em todos os seus planos. E quando o casal vive na concordância, é algo muito forte. O Senhor Jesus ele falou em Mateus 18, no verso 19, ele disse assim: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Observa, isso foi o próprio Jesus que falou. Se 2 de vós concordarem, quer dizer, isso vai trazer uma força. Claro que se concordar com algo dentro da palavra, fora da palavra não. Mas veja a importância de se ter concordância na vida espiritual. Isso é muito forte, meus amados. E se a concordância é o ponto forte do casamento, eu quero deixar bem claro para você que a discórdia é a derrota também do casal. Deu para entender? Se a concordância é o ponto forte, a discórdia é a derrota do casal. Observe que a palavra de Deus fala no livro de 1 Pedro, capítulo 3, diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando o casal não tem concordância, quando o marido não compreende a sua esposa, as suas orações serão impedidas. As suas orações não chegarão mais a Deus. Não pode haver discórdia no casamento. E ainda que aconteça, que sejam logo resolvidas. Então, por causa dessa dificuldade em haver concordância, que o apóstolo Paulo escreveu uma grande mensagem em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 1 em diante. Eu vou ler um trechinho para você que diz assim: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então a igreja de Coríntios escrevia para o apóstolo Paulo, relatando a respeito dos problemas de casamento, que eram tão graves que o apóstolo diz assim: bom seria que não tocasse nem mulher, que ficasse solteiro. Mas aí ele diz: mas por causa da prostituição, quer dizer, para que não venham cair em prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Porque existe a necessidade física de ter relação,
Então, para que não venham viver se prostituindo, é melhor se casar. E o apóstolo começa a aconselhar assim, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma maneira a mulher ao marido. O que é benevolência? É a boa vontade de um com relação ao outro. É aquela paciência de um ouvir o outro, de um compreender o outro. É aquela boa vontade em atender um ao outro. É ser prestativo um com o outro. Então ele diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. A partir do momento que a pessoa se casa, você deve entender que o seu corpo não pertence mais somente a você. A pessoa se casa por amor, claro, e pela necessidade física de manter relações sexuais. E o marido tem necessidades, a esposa tem necessidades. E diz mais assim, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, como eu disse, a partir do momento que a pessoa se casa, o seu corpo não pertence mais só a você. A pessoa se casa por amor, mas também por uma necessidade física de manter relações. E o apóstolo Paulo aconselha que a pessoa não venha privar o seu marido ou não venha privar a sua esposa de ter contato com o seu corpo. Muito cuidado, muitos casamentos entraram em uma fase de frieza, muitas pessoas elas começam a desgostar, muitas vezes a respeito acontece o maltrato, desprezo, muitas vezes a pessoa ela se sente ofendida e perde o desejo um pelo outro. E isso acaba trazendo a frieza e o afastamento do casal. E o apóstolo Paulo ele está dizendo que isso não deve acontecer para que não venha cair na tentação de Satanás. O inimigo está esperando oportunidades aonde o casal se afaste, entre em discórdia, para que ele possa vir a destruir o casamento. O casamento é algo que foi trazido por Deus, criado por Deus, abençoado por Deus. Por isso Satanás, ele tem uma imensa vontade de destruir todos os casamentos. Então o apóstolo diz assim, digo porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Quer dizer, cada casal ele tem o seu ritmo. Ninguém é obrigado a ter que ter relação todos os dias. Mas você deve vigiar no seu casamento, para que não entre a frieza na sua vida conjugal. E ele diz assim, porque eu quereria que todos os homens fossem como eu, quer dizer, solteiros. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que o casamento chega a ser um dom de Deus. E nem todas as pessoas estão preparadas para se casar, porque não suportam as lutas que virão. Como eu disse a você, o ponto forte do casamento é a concordância do casal. Mas para haver concordância, deve haver sacrifícios, deve haver renúncias muito grandes, é um período de adaptação muito forte, até que o casal possa realmente viver em concordância total 100%. Daí para frente, Satanás não tem mais como ter acesso nesse casamento. Mas enquanto o casal não se concordar totalmente, sempre vai haver motivos de briga, sempre vai haver setas entrando na vida familiar, e nós devemos aprender a fechar todas essas brechas. Entenda, o seu corpo não é mais só seu. Agora pertence ao seu marido, à sua esposa também. Procure viver em concordância em todos os seus sonhos, seus planos, seus projetos. Tudo deve ser compartilhado. Você não pode ser mais egoísta em viver só para si. Então deixa Deus abençoar a tua vida, o teu casamento. Deixa que o Senhor ele tome parte agora na tua vida sentimental. Porque o casamento,
ele pode ser a maior bênção que você vai receber nessa terra, mas também pode ser a maior maldição, o maior sofrimento que uma pessoa pode ter. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, eu oro pela vida de todos os casais, pessoas, meu Deus, que talvez ainda não compreenderam essa mensagem totalmente, mas eu peço ao Senhor, abre a mente, Pai, abre o entendimento. São poucas palavras, não dá, Senhor, para explicar completamente, mas nessas poucas palavras eu peço que o Senhor Espírito Santo venha agir, venha fazer a Tua obra no coração de cada marido e no coração de cada esposa, Pai. Derrama, Senhor, a Tua unção, que cada esposa venha ser uma auxiliadora, venha estar presente na vida do seu marido, e cada marido venha estar presente na vida da sua esposa, Pai. Que o Senhor Deus abençoe essa união e que toda força contrária, toda pombagira, todo espírito de adultério, toda palavra de divórcio seja quebrada à força, está repreendido, toda inveja contra esse casal, todo levante do inimigo, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo e determino, cai por terra, sai do meio do casal toda perturbação, espírito de discórdia, de briga, de adultério, está repreendido, em nome de Jesus Cristo, e saia, para nunca mais voltar. Que seja renovado esse casamento, para que as orações deste homem e a oração desta mulher possam ser recebidas no céu, meu Pai. Que o Senhor torne a ouvir a oração dessa pessoa, que vai se reconciliar hoje com seu marido, com a sua esposa. Que Jesus abençoe, meu Pai, esse copo d'água, transforma em remédio, essa peça de roupa, essa caixa de remédio. Abençoe, meu Deus, essas fotografias, cada documento, documentos de compra, de venda, documentos de causa na justiça, currículos. Vai abençoando, meu Pai, cada chave representando um bem. E toda inveja e olho grosso está repreendido em nome de Jesus. E o Senhor Deus abençoe o teu comércio, Deus abençoe o teu emprego, que a porta se abra na tua vida de bênção, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor Deus, pelas pessoas que estão internadas, hospitalizadas, visita os hospitais agora, meu Pai, leva a bênção, leva a saúde, levanta quem está no leito de enfermidade, meu Pai. Abençoa as gestantes, abençoe a mãe, abençoe a criança e prepara para o parto. Todos os bebês, todas as crianças, livra das setas malditas, Senhor, as setas espirituais. Que o Senhor Deus guarda todas as pessoas que vão estar nas estradas viajando. Que o Senhor Deus guarde essa pessoa tanto na ida quanto na volta. Em nome de Jesus, e de nossa parte, abençoamos e liberamos o perdão a todas as pessoas que têm nos perseguido, falado mal de nós ou que nos fez algum mal. Abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diz assim seja. E graças a Deus, meus amados, vamos falar mais sobre o casamento, porque o tempo é muito curto e a gente precisa de muito mais tempo para falar sobre esse assunto. Mas eu vou voltar com mais ensinamentos sobre ele. Agora compartilhe a mensagem com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã estamos de volta. Tchau.